paz do Senhor, santos, eleitos do Altíssimo. Essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Estaremos hoje dando prosseguimento ao nosso estudo sobre o Apocalipse. Estaremos abordando o capítulo 4 e 5 de Apocalipse, com o tema Uma Porta Aberta no Céu e a Dimensão de Deus. Saiba que o seu futuro, o meu futuro, o nosso, estará sendo revelado através dessa palavra. Fique conosco e seja edificado em nome de Jesus. E você tem muito a ser enriquecido, porque nós vamos ler, comentar, vamos meditar e vamos transmitir para você a interpretação correta da Escritura, da profecia desses dois capítulos. João, ele consegue descrever nesses dois capítulos uma emoção que ele sentiu ao contemplar o porvir eterno, o futuro da glória de Deus. E juntos você vai estar conosco nessa aventura, a ser muito abençoado, muito edificado. Em o nome de Jesus. Pastor Jason, Pastor Neto, juntos vamos tocar teu coração. Queridos, então, para entendermos a porta que João contempla, a revelação que ele vai receber e descreve no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, a porta da revelação, o Senhor chamando, ele ouvindo a voz do anjo, chamando ele a contemplar uma visão, a receber algo de Deus. Então, ele entra pela porta e ele contempla a dimensão de Deus. Para compreendermos o capítulo 4 e 5, eu queria que você, em casa, desse uma olhada no texto, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, no verso que diz: escreve João, o Senhor, falando por meio do seu anjo, entregando o recado a João, João recebendo do anjo a revelação de Jesus, João notifica. Então, capítulo 1, versículo 19 diz: escreve João as coisas que tu tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Nesse versículo, nós percebemos que tem três mensagens. E o Apocalipse, todo o conteúdo do livro, ele diz respeito a essas três mensagens. João, escrevendo o conteúdo do Apocalipse, ele escreveu o que ele viu a princípio, numa primeira visão, no primeiro arrebatamento em espírito. Ele escreveu o que ele contemplou, o que ele viu, as coisas que são. As coisas que são é a era da igreja, é o hoje, é o agora. É Cristo na terra por meio de sua igreja. E você percebe que a igreja, tudo sobre a igreja, ou as congregações do Senhor, termina no findar do capítulo 3. Após o capítulo 4, é a terceira mensagem. Escreve também João as coisas que depois destas hão de acontecer. Ou seja, tudo o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja, depois da era da igreja. Uma vez que a igreja for arrebatada, então inicia a grande tribulação. E daí o Senhor disse: João, escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. E é sobre isto que João recebe, é sobre esta revelação que João contempla a partir do capítulo 4. Ele vai escrever tudo o que vai acontecer depois da época da igreja. Ele vê uma porta aberta no céu, então ele entra por essa porta e ele contempla a dimensão de Deus na eternidade e ele começa a ver tudo o que vai acontecer no período tribulacional pós a era da igreja, pós o agora. Então, no capítulo 1, versículo 19 diz: escreve as coisas que tens visto, e ele contemplou Jesus em glória, no capítulo 1. No capítulo 2 e 3, ele escreve as coisas que são, que é a época da igreja, é toda a mensagem para a igreja. E as que depois destas hão de acontecer, a partir do capítulo 4, ele começa a receber de Deus tudo sobre o que vai acontecer no período tribulacional pós o arrebatar da igreja. E isso você vai acompanhar conosco. Capítulo 4 e 5 é a porta da revelação, é a dimensão de Deus. Vale salientar, queridos, que a visão que João contempla, quando ele entra pela porta, a primeira coisa que ele vê, ele diz: eu vi um trono que foi posto no céu, um assentado sobre o trono. Ele viu o Cordeiro
que ao mesmo tempo era um leão. Ele viu Cristo, o Messias, à destra do Pai. Ele viu 7 olhos ardendo em fogo, 7 tochas ao redor do trono. Ele contemplou a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele viu a dimensão eterna, ele viu os anjos, todos os seres. Ele contemplou a igreja já coroada, os remidos, os salvos, vestidos de branco, e todo ser no céu, na terra, nos mares, tudo que tem fôlego, dar a Deus toda glória, a glória eterna. Ele viu que toda a glória da criação estava ali reunida a Deus. E isso é a dimensão eterna. Note que essa visão, ela é atemporal, ou seja, ela não está limitada a um tempo. Ela está além do tempo. João contemplou o porvir, ele contemplou a futura glória. Ele contemplou a dimensão eterna de Deus. Ele contemplou o futuro da glória de Deus, onde todos os salvos estarão reunidos diante da majestade de Deus e dando ao Senhor glória. Então, esta visão não é uma visão temporal, uma visão onde ele está ali, num dado momento, exatamente na ilha de Patmos. Então ele vai ao céu e contempla o que está acontecendo no céu, enquanto ocorre ali tudo na terra sob o domínio de Roma. Não, não é isso. Essa visão, ela é atemporal. Ela não está limitada a um tempo. Ela não condiz, ela não diz respeito ao seu tempo presente. Mas ele contemplou o futuro, ele contemplou os 24 anciãos, que ainda vamos mencionar sobre isso. Ele contemplou simbologias que representam os salvos, os remidos, todos os seres viventes, adorando ao que está sentado no trono, ao Cordeiro e aos 7 Espíritos, toda glória ao Deus poderoso. Queridos, é muito interessante você entender isso, porque você observa como é impactante a revelação de Deus. Deus, ele fala coisas do passado, do presente e do porvir. Só ele contempla o futuro e só ele pode nos mostrar o futuro. Ele mostra como uma finalidade. João recebeu temor, João recebeu fé, João contemplou e passou para nós que tudo aquilo que nós ansiamos nos encontrar com Deus, ansiamos contemplar Deus, será verdade, porque estaremos em sua presença um dia. Ele viu a dimensão de Deus, ele viu o céu, ele viu a glória de Deus. E é interessante que nesse capítulo 4 e 5, ele também vê que o Cordeiro é o único digno, é o único ser, é o único entre os viventes, entre aqueles que são humanos, é o único que já foi homem e sendo Deus, é o único que é digno entre qualquer ser no universo, é o único digno de executar os juízos divinos sobre o pecado, sobre a terra, sobre toda a maldade na terra. Ele vê que Jesus é aquele que desata os selos, Jesus é aquele que libera o julgar de Deus contra toda impiedade na terra. Então, queridos, é um capítulo maravilhoso, vamos meditar nele, 4 e 5 de Apocalipse, fica ligado, vamos ler, vamos meditar e você vai sonhar os sonhos de Deus, você vai amar receber de Deus essa visão, em o nome de Jesus. Queridos, leiam comigo o livro do Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 3. Vamos acompanhar a leitura que diz assim: E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Olha a visão que João está tendo aqui. O apóstolo João está vendo que o que estava assentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe. Na glória de Deus, ele não conseguiria afirmar, ele não conseguiria ver, e João ele tentou explicar essa visão tão tremenda, tão profunda, da forma que ele entendia. Ele começa falando da primeira pedra. Ele tinha uma aparência de uma pedra semelhante à pedra de jaspe. A pedra de jaspe era como se fosse uma cor afogueada, como se fosse a luz amarela e avermelhada, como quem vê dentro do fogo, algo pegando fogo. Ele viu essa glória tremenda e ele diz:
semelhante à pedra de jaspe e à pedra de sardônica. A pedra sardônica, ela tem uma cor avermelhada, vermelho sangue, vermelho puro, vermelho intenso. E ele diz que o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. A esmeralda é uma cor verdeada. Ele viu o arco celeste atrás do trono de uma cor esverdeada, semelhante à esmeralda. Agora, o arco celeste nos faz lembrar de algo também muito tremendo, muito interessante. O nosso Deus na sua grandeza, o nosso Deus na sua soberania, no seu amor e na fidelidade à sua palavra. Ele prometeu que não destruiria mais a terra por água. Você lembra o que aconteceu no dilúvio? Esta passagem, esta aliança de Deus com Noé e com os homens, quando Deus promete que não mais destruiria com o dilúvio, você pode acompanhar, está escrito em Gênesis capítulo 9, a partir dos versos 11, 12 e 13. Ali Deus ele fez a aliança, e Deus nunca se esquece da aliança. Deus nunca se esquece da sua palavra. E ali João contemplou o arco, semelhante à pedra de esmeralda, verde, esverdeado, mostrava a glória de Deus e a sua fidelidade para conosco. Agora acompanhe o versículo de número 4, que diz: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. João está tendo outra visão maravilhosa. Ele vê 24 anciões assentados ao redor do trono, todos assentados, e esses 24, meus amados irmãos, representam uma totalidade. Todo o povo salvo, todo o povo eleito por Deus, todo o povo que venceu e está com o Senhor no trono. 12 patriarcas representavam, com mais 12 apóstolos. Era a representação de quê? A representação dos salvos do Velho Testamento, 12 patriarcas, e a representação dos salvos Novo Testamento, pós-Jesus, representação dos discípulos, a sua totalidade dos salvos diante do Senhor. Os 24 anciões representam a visão que João teve de todos os salvos, de todas as eras, diante do Senhor, glorificando a Ele, recebendo as suas coroas e dando glória ao Senhor. E no versículo 5, do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo em sua totalidade, o Espírito Santo com todo o seu poder, com suas 7 versões. Você pode acompanhar isso também no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, acompanhe. Você vai ver as 7 manifestações do Espírito de Deus. João também está tendo essa visão maravilhosa. Irmãos, veja, irmãos, consiga mensurar, imaginar. Nenhum homem conseguiria imaginar coisas tão maravilhosas que João viu nessa visão. E nós estamos tendo o privilégio de saborear essa visão. Note no versículo 6, que diz assim, a primeira parte do versículo: havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Aqui tem uma mensagem muito tremenda para nós. A Bíblia vai dizer que João está vendo diante do trono como um mar de vidro. Você já parou para olhar para o mar? Você que já foi visitar um lugar, uma praia, e você já deve ter ficado alguns minutos olhando para o horizonte, olhando para o mar. Você já conseguiu imaginar o tamanho da profundidade que tem o mar? Você olha para o mar na sua visão horizontal, e quando você olha para o mar, você vê aquela linha tão reta. Ali você já consegue ver a glória, a majestade de Deus. Ali você já consegue ver o quanto nosso Deus é tremendo. Agora imagine um mar de vidro, um mar como um mar de cristal, totalmente transparente. Meus amados, assim é o nosso Deus. Totalmente transparente, totalmente santo e puro. E ao mesmo tempo, Ele é tão profundo, Ele é tão magnífico, Ele é tão profundo,
que não conseguimos explicá-lo na sua totalidade, não conseguimos entendê-lo, porque Ele é Deus. Mas Ele também nos mostra que a igreja também é assim. É uma revelação de João, porque ele está vendo também os santos na glória. E ele está vendo a igreja, e a igreja tem que ser como Deus, transparente e ao mesmo tempo profunda. O pecador olha para a igreja e vê a transparência, e vê a glória de Deus, e vê a sinceridade, e vê em nós a presença de Deus, e ao mesmo tempo ele vê uma profundidade. Ele tem um desejo de buscar, de aprender, de querer mais desse Deus. Assim temos que ser. Assim é o nosso Deus, como um mar de vidro, como um mar de cristal. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. João viu coisas maravilhosas. Ele viu uma porta aberta no céu. Queridos, no versículo 6, você pode acompanhar conosco em casa, Apocalipse 4, versículo 6, diz assim: E havia diante do trono um como um mar de vidro, como já falamos, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Queridos, se você olhar o texto com calma, você percebe que esses 4 animais são 4 anjos. Há quem acredita que esses 4 seres que estavam diante do altar e ao redor do altar, sobrevoando o altar, há quem acredita que é apenas uma mensagem simbólica que o Senhor deu a João, mostrando a verdade, mostrando a vida e a obra de Jesus para conosco. Esses 4 animais representam a vida e a obra de Cristo. Ou seja, eles são uma mensagem da obra redentora de Deus. Então, há quem acredita também que são querubins, são literalmente anjos que estão sobrevoando o trono, e eles estão ali a guardar a adoração. Por terem 6 asas, você vê na continuação do texto, você percebe que cada um tem 6 asas. Por terem 6 asas, eles deveriam ser na categoria de serafins considerados. Contudo, por eles estarem ali guardando o trono, sobrevoando à frente do trono, eles têm como função específica a função dos querubins. São querubins especiais, de 6 asas cada um e não 4. Então, cada anjo aqui aparecia para João com uma face diferente. Cada um dos 4, ele citou animais, seres ou criaturas. Do original ao português, do original do grego ao português, você vai ter a ideia de criaturas, porque era tão diferente, a fisionomia era tão diferente que João tentou escrever dessa forma, ele descreveu dessa forma. 4 seres, 4 criaturas, cada um aparecia com um rosto diferente, uma caricatura diferente. Você percebe que João contempla um com a face de leão, outro com a face de um bezerro, outro com a face de homem e um com a face de águia. Na primeira vez que eu li esse texto, há muito tempo atrás, orando a Deus, tentando entender, parecia que o Espírito Santo estava lendo para mim. Eu recebi algo interessante de Deus. Depois, estudando, verificando, eu percebi que realmente era Deus falando comigo. Quando eu li, e eu fiquei a pensar nessa mensagem, porque de fato é uma mensagem. Se não são querubins literais que estão diante do trono, não sei. Se é apenas uma mensagem simbólica, pode ser. De qualquer forma, existem querubins que guardam o trono de Deus. E as caricaturas que apareciam para João eram uma mensagem simbólica sobre a vida e a obra de Cristo, sobre a obra da redenção. Perceba que o Senhor mostrou para João o seguinte, eu lendo há um tempo atrás, o Espírito Santo disse para mim, filho, como leão, Jesus era rei,
o rei na eternidade, ele tinha a realeza e ele abriu mão da realeza, da majestade e tomou a forma de homem. Nasceu entre os homens, caminhou entre os homens, sofreu como um homem e ele foi ao matadouro, ele foi como bezerro ao matadouro, ele se ofereceu como sacrifício e após ser sacrificado, ele ressurgiu e voou aos céus, retornou aos céus como a águia, a rainha das aves, o soberano dos céus. Esta é a mensagem de Deus. Cristo, o Rei que se fez homem, que padeceu por nós, foi sacrificado, mas que ressuscitou e subiu aos ares, aos altos, sendo Ele o Senhor dos céus. Queridos, é a mensagem da redenção, é a mensagem da salvação. João estava recebendo ali uma mensagem, e é essa mensagem que Deus passa para nós, e que você possa alegrar seu coração e saber que você um dia também estará diante do trono de Deus. Porque no mesmo verso que lemos, João contemplou um como um mar de cristal diante da majestade, diante do trono de Deus. São todos os salvos, transparentes, purificados. É toda a obra de Deus transparente, como um cristal, valiosa para o Senhor. Queridos, os seres, os animais, como João descreveu, eles davam a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, porque de fato o Senhor é merecedor de toda glória. E um dia estaremos diante do trono, face a face com o Senhor, dando a Ele a glória que lhe pertence. O interessante também é que o número 4, como outros números, também ele é um número muito de uma representação muito forte, simbólica. É um número que expressa várias mensagens dentro do contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Você encontra na Bíblia 4 cantos, você encontra 4 sementes, 4 terrenos. Você vai encontrar também 4 véus. Você vai também perceber, número 4, como os 4 evangelhos, né? Você vê que em cada um dos 4 evangelhos existe uma mensagem distinta. Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus, como o rei que se fez homem, mas que era rei nos céus, o rei do reino dos céus. Você vê Marcos apresentando Jesus como o servo sofredor, aquele que se sacrificaria pela humanidade, que sofreria por nós. Você vê Lucas apresentando Jesus como o homem ideal, o homem perfeito, o filho do homem, o homem que os gregos procuravam, o verdadeiro homem, Deus, o Deus homem. Você vê João apresentando Jesus como Deus divino, Deus no barro, o homem que era Deus, o Deus dos céus. Então, queridos, são 4 evangelhos, 4 mensagens. Você nota também, quando você estuda o tabernáculo no Velho Testamento, você vê que na entrada do tabernáculo havia ali 4 véus entrelaçados e 4 cores. Cada uma dessas cores tem uma mensagem, que é a mesma mensagem dos evangelhos. Você vê a cor de púrpura, que é a realeza, qual Mateus apresenta Jesus como rei. Você vê a cor vermelha, o carmesim, vermelho intenso, que é o servo sofredor, Jesus como sacrifício. Você vê o branco, o linho fino, que representa o homem perfeito, que Lucas apresentou. E você também nota a cor que representa o rei dos céus, o Deus das alturas, o azul intenso. Então, você nota aí 4 evangelhos, 4 cores, 4 mensagens de Deus para nós. Queridos, o número 4, ele é um número muito importante no contexto bíblico. E não são 4 animais por acaso. Estão ali nos 4 cantos do trono de Deus e representa ali a mensagem da salvação sobre toda a humanidade. Então, amados, é enriquecedor isso. E eu me lembro também de algo interessante que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4, no versículo 9, Paulo diz assim: nós somos feitos espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Espetáculo porque nós somos um filme assistido pelos céus, somos assistidos pelo sistema do mundo, pelos governantes, pelas forças que regem esse mundo, somos assistidos, frequentemente somos assistidos pelos homens.
Nós somos uma obra de arte contemplada por forças que estão sobre nós. Muito mais hoje do que naquela época, existem hoje forças, sistemas que nos controlam. Rastreadores, existem existem os satélites que estão sobre nós, existem a força dos governantes, existem as leis que nos regem, existem câmeras em todos os lugares a nos observar. Nós somos observados pelos homens, as pessoas ao seu derredor. Existem aqueles, os amigos, os familiares, os entes queridos. Existem pessoas que estão a nos observar a todo momento. Você é, de fato, uma carta lida pelas pessoas. O que você faz, o que você expressa, o que você fala, vai ser, de fato, levado a julgamento. Os anjos de Deus e até os demônios, eles nos observam. Os anjos do Senhor são servos de Deus e conservos nossos. Eles estão a nos servir por ordem de Deus. Eles observam a nossa queda, o nosso levantar. Eles estão ali ao nosso lado como mensageiros de Deus. Os demônios estão a nos vigiar como um leão bramindo, esperando o momento de atacar, como uma serpente que espera o bote. Os demônios estão nos observando e prontos a nos atacarem. Precisamos vigiar, queridos, e saber que existem olhos que estão à nossa frente e olhos que estão por detrás. Existem forças que estão sobre nós, mas maior é o que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. E Deus, Ele nos deu a salvação em Jesus. Em Cristo você tem a capacidade de vencer o mundo, de vencer a força contrária dos homens. Você tem em Cristo a capacidade de ter de Deus a força, o auxílio dos anjos, de vencer os demônios que te atacam. Você tem em Jesus a capacidade de sobreviver a todo perigo, a todo mal. O Senhor está olhando para você. E o que mais importa é o olhar de Deus para nós. João contemplou no versículo 7. Ele descreveu: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Estaremos juntos na eternidade, tirando nossas coroas e dando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nessa consideração final, queridos, eu quero deixar aqui ao teu coração que
na dimensão eterna, na dimensão de Deus. João contemplou um assentado no trono, o Filho, o Deus Filho à direita, o Espírito Santo, os 7 Espíritos, que é a plenitude do Espírito Santo em volta. Ele viu os anjos na eternidade, na visão futura. Ele já viu a igreja glorificada, os 24 anciãos, representando os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, todo o povo de Deus reunido, todos os salvos de todas as eras. Ele contemplou que todo ser dava a Deus toda a glória. E João também observou que Jesus, somente ele poderia desatar os selos dos julgamentos, os selos dos juízos. E ele viu que a Cristo foi atribuída toda a glória. Afinal de contas, o Pai é glorificado no Filho e o Filho no Pai. Ele viu quando todos os seres celestiais se prostravam perante Cristo. E é um capítulo, os 2 capítulos, eles são como que um salmo a Deus. É uma mensagem de louvor. Quando fala que força, honra, glória, louvor, adoração, toda majestade, todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a força, toda a plenitude do Espírito, todo ser que tem fôlego, dava a Deus toda honra, glória, força, majestade e louvor. E todos se prostravam, porque nós estaremos rendidos ao Senhor. Então, queridos, o Criador receberá a glória da criação. Eu digo para você que você alimente no seu coração a fé e o desejo de buscar o Senhor, de buscar a glória de Deus, de querer estar com Deus. Para mim, o céu é onde está a presença de Deus. Jesus disse no capítulo 14 de João: eu vou para o Pai, mas o Pai enviará o outro Consolador. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Em minha ausência, o Consolador virá. E eu irei. E se eu for, eu vou preparar moradas para vós. Moradas eternas. Para que onde eu estiver, estejais vós também. O céu, na verdade, é mais do que uma dimensão. É onde Cristo está. Onde a presença de Deus está. Ali eu estarei. Ali estaremos. Para que onde eu estiver, Jesus diz, estejais vós também. Então, queridos, se Jesus não estiver no céu, lá eu não estarei. A presença de Deus, ela é mais sublime do que tudo. Junto a Deus, você consegue vencer o calabouço, você consegue vencer a calúnia, você consegue vencer as injúrias, você consegue vencer o mundo, os homens, a sua carne, a natureza corrupta, você consegue vencer todo o mal. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Você tem a vitória. O apóstolo Paulo disse: que diremos nós? Quem nos libertará do corpo dessa morte? Quem nos livrará da força do pecado? Graças a Deus, que nos deu a vitória em Cristo Jesus, que nos livra da morte, do agrilhão da morte, que nos livra da condenação futura. Em Jesus você tem a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a condenação. Cristo, ele deixou a realeza, se fez homem, sofreu, se fez sacrifício, sofreu, padeceu, foi ao madeiro, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, para nos dar a perfeita salvação. Que o Senhor te abençoe, fique em paz, e que você possa amar, anelar pela presença de Deus.